Graça e paz, igreja. Uma responsabilidade muito grande esse estudo hoje com a MCM, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Nós hoje iremos fazer um estudo muito importante. Um estudo do sacerdote, o sacrifício e a casa. Nós vamos orar. Gostaria que a igreja se colocasse em pé para podermos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus de amor, toda a honra, toda a glória a Ti, Pai. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa para lhe render graça, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. Tu és o nosso Deus, o Deus que reina e reinará eternamente, o Deus que cuida de nós. Até aqui Tu tem nos sustentado, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço pela Tua palavra, Senhor, que a palavra que nós vamos falar nesta noite, o seu estudo, que seja falada aos corações de cada um de nós, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça em mim, que tudo que eu for falar aqui seja unicamente para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus, seja conosco, Senhor, nos dê uma noite de paz. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Eu gostaria que os irmãos, quem tiver a revista, abrisse a revista na página 46. E quem não tem a revista, abre a Bíblia em Hebreus 10, que o estudo todo é baseado em Hebreus 10. Amados irmãos, esse estudo é um estudo muito conhecido na palavra do Senhor, onde fala sobre o sacerdote, onde fala sobre o sacrifício de Deus, onde nós todos os dias que lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós ouvimos o nosso pastor falar. É um estudo muito bonito, onde cada dia mais podemos aprender, da palavra de Deus. Um garoto, encantado com o brilho de uma estrela, em particular no céu, perguntou ao pai desde quando aquela estrela estava ali. Desde sempre, o pai respondeu. Mas eu nunca tinha reparado nela, disse o garoto, entre maravilhado e curioso. É porque há tanta beleza no céu estrelado que a gente acha que já reparou em tudo, explicou o pai. Mas sempre que você olhar atentamente, vai achar uma estrela nova que sempre esteve lá. Nossa situação é semelhante. O contato com o texto bíblico deixa nossa visão acostumada e preguiçosa, e nem percebemos mais certos pontos luminosos. Mas acredite, quando se trata do tema máximo da revelação de Deus, o sacrifício de Cristo, há uma verdadeira constelação de verdades brilhantes, intensas e ofuscantes. Verdade, né? Quando nós lemos, quando nós prestamos atenção, quando nós lemos com o coração, nós percebemos a grandeza na palavra do Senhor, nós percebemos coisas diferentes, nós achamos, será que nós já lemos isso? Que maravilha! Mas quando nós colocamos o coração, quando nós prestamos atenção, nós achamos cada dia uma novidade na palavra do Senhor. Mesmo todo dia ela sendo transmitida para nós, mas cada dia nós achamos coisas novas, coisas lindas. Gostaria então de apontar para uma dessas estrelas. Espero que eu e você fiquem encantada com o brilho e o fulgor dela. Certamente o salmista, quando disse que os céus se manifestam a glória de Deus, no Salmo 19:1, tinha em mente o brilho das estrelas. Que essa estrela da revelação de Deus, da palavra, também faça eu e você cantar júbilo. Que nós possamos abrir os nossos corações para cada palavra do Senhor. Em tudo que
ouvimos, em tudo que falamos, em tudo que vamos ouvir aqui, que o nosso coração esteja aberto, que a palavra possa fazer morada. A carta de Hebreus, por si só, é uma constelação de verdades a respeito do Filho de Deus, destacando a obra redentora de Cristo com o máximo fulgor. Precisamos, porém, contentar-nos com este brilho especial, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por que Jesus é assim considerado? Se o ministério sacerdotal é centrado na oferta do sacrifício, qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? E o que é a casa de Deus, sobre o qual Jesus Cristo é o grande sacerdote? Irmãos, esse estudo é muito importante. Ele é baseado, como quem lê a palavra de Deus sabe, no Velho Testamento, quando o Senhor conduziu aquele povo, quando o Senhor, com sua misericórdia, cada dia mais amando aquele povo, Deus deu oportunidades para aquele povo. E quando ele disse que fizesse os seus sacrifícios, né, que eles obedecessem a ele, que eles rendessem a seus pés, mas o povo todos os dias temava. O povo todo dia desobedecia ao Senhor. Muitos ali fazendo sacrifícios, porque quando naquela época que houve aquele sacrifício, ali Jesus já estava mostrando a eles de como seria o sacrifício de Jesus. Mas nós sabemos que o sacrifício de animais, que naquela época fazia de cordeiros novos, era cordeiros limpos, que não podia ser imaculado, nós sabemos que nenhum desses desmancharia o pecado. Para toda essa história, foi um plano, mas porque Deus amou a nós todos de tanto, com tanto amor, que Ele precisou fazer um plano. Esse plano que o Senhor fez para mim, para você, né? Voltando aqui de todo o sacrifício, nós percebemos que uma das propostas principais do autor de Hebreus é justamente, desde o capítulo 1, quem tiver com a Bíblia aí vai ver, que é evidenciar a superioridade de Cristo. Cristo era superior a tudo. Ele fez seu sacrifício sobre o sacerdócio levítico. Entre ele, vai justificar como base, no Velho Testamento, que Jesus é superior, que o sacrifício de Cristo é superior, que o sangue de Jesus está acima de sangue de animais, que a nova aliança no sangue de Cristo está confirmada em melhores promessas. Por quê? Porque Deus planejou, Deus teve que fazer um plano de dar o seu filho. Vamos ler esse plano. Lendo, acompanhando pela revista, e vocês acompanham pela Bíblia, o autor de Hebreus já havia mostrando, desde o primeiro capítulo, que Cristo é superior aos anjos, a Moisés e a Melquisedeque, e que seu sacerdócio e sacrifício eram melhores do que os da lei mosaica. E nesse contexto que se encontra Hebreus 10, mais uma vez, com outra linguagem, ele fala da imperfeição do sacrifício oferecido segundo a lei, que era uma sombra e não a realidade. E o sacrifício, uma recomendação anual dos pecados, como sombras, imperfeição. A lei e seu sacrifício eram setas, sinais de Deus apontar o que o plano
é ter feito o sacrifício do Filho. Então, quando Deus fez que aquele sacrifício, não era um sacrifício que ia salvar do pecado, mas ele planejou, fez um plano de dar o seu próprio Filho para a salvação dos nossos pecados. E para explicar a vinda do Filho ao mundo, o autor de Hebreus se baseia no Salmos 40, o qual é revelada a reprovação de Deus, esses recursos, sacrifícios, ofertas, holocaustos, e a vinda do Filho, que em sua obediência ofereceu-se como sacrifício perfeito e, portanto, definitivo. No Salmos 40, no versículo 6, Deus queria mais sacrificar, Deus não queria mais sacrificar. Jesus, portanto, comprometeu-se em obedecer a Deus em seu corpo humano e oferecer aquele corpo uma vez por toda como sacrifício, que verdadeiramente santifica. A sua obediência atuante aboliu a necessidade de realizarmos as realizações do sacrifício levítico. Então, quando Deus planejou, e esse plano que Deus deu o seu próprio Filho, esse Filho que veio sido gerado por uma mulher, deu seu próprio corpo, foi para a cruz, foi maltratado, foi feito, tirado o seu sangue, tudo por sacrifício por nós. E nós, o que fazemos pelo nosso Deus? Hoje, a gente pensando, eu lendo esse estudo, eu vi que nós hoje não somos muito diferentes do tempo atrás. Porque com tanto sacrifício, por tanto amor que Deus nos fez, o que nós fazemos por Deus? Nada. A obediência, nós não somos obedientes. O que nós podemos fazer mais por Deus? Deus merece muito mais, né? É um estudo muito profundo, porque é o sacrifício do Senhor. Continuando, dessa forma, Cristo cancela o regime da lei e estabelece a vigência da graça. Quando Deus é entregue, quando Jesus veio ao mundo, em forma humana, foi criado como qualquer ser humano, passando dores e tudo, a lei foi extinta. Veio o poder da graça. Com isso, Cristo é revelado como sacrifício perfeito e como o eficiente perfeito. Se na vigência da lei era necessário tanto o sacerdote como o sacrifício, e embora eram imperfeitos em Cristo, temos um perfeito sacrifício oferecido em vontade obediente pelo perfeito sacerdote. Por isso, não poderíamos ter nada maior e melhor que Cristo. Ele assegurou que, sendo sacerdote perfeito e oferecendo o sacrifício perfeito, seu próprio corpo para ser crucificado, não haveria mais a necessidade de mediadores entre adoradores e o Pai. Porque quando o Senhor veio, não teve mais necessidade de ter mediador. Jesus Cristo, que era o nosso porta-voz. Né? Então, quando Deus ofereceu ao seu Filho, que veio ao mundo para que nós pudéssemos ter acesso, não precisou mais sacrifício. Nós temos acesso ao Senhor em espírito e verdade. O que nós devemos ter? Obediência. Nós precisamos ser obedientes. Todos os dias o nosso pastor fala aqui nas pregações sobre essa obediência, sobre essa mudança de vida, meus irmãos. E nós precisamos ter essa mudança de vida. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente vê o sacrifício que Deus fez, porque nós que somos pais, nós sabemos o que é o amor de um filho.
para você pegar, eu me entregaria, você me entregaria seu filho, para Deus fazer isso por mim e por você. É para a gente parar e pensar, o que eu faço pelo Senhor? Nada. Deus merece muito mais, porque nós sabemos o que é o amor de um pai para seu filho. E esse amor do Senhor por nós foi tão grande, e é grande até hoje, que Ele deu o seu próprio filho para que morresse por nós. Continuando o estudo, ele assegurou que, sendo sacerdote perfeito e oferecendo sacrifício perfeito, seu próprio corpo para ser crucificado, não haveria mais a necessidade de mediadores entre adoradores e o Pai. Para não deixar dúvida entre os leitores, o autor de Hebreus ainda faz referência ao Antigo Testamento, destacando a revelação do Espírito Santo na profecia de Jeremias. Por meio deste texto, ficamos conscientes da aliança confirmada pelo sacrifício de Jesus, que impregna as leis de Deus em nosso coração e mente, e de que Deus não mais se lembra das nossas iniquidades e pecados. Enfim, o perdão é total. E será que mesmo Deus nos perdoando os nossos pecados, nós deixamos de pecar? Com certeza não, nós pecamos todos os dias. Então nós temos que parar e pensar nesse sacrifício que foi tão grande pelo nosso Deus, e nós possamos a cada dia a gente ter mudança de vida. Porque Deus é amor. Em tudo que for falar de Deus na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, o primeiro é amor. Porque quando a gente ama, se você fala que ama Deus, você tem que amar ao seu próximo também. Se você ama a Deus, você tem que viver por Deus, fazer sacrifício a Deus, não o sacrifício de antigamente, de sangue, porque Deus já deu seu próprio corpo para que morresse na cruz por nós, mas sacrifício de mudança de vida, de amar o outro, de ter consideração, de respeito a Deus. Irmãos, o plano de Deus perante nós, o plano de Deus é maravilhoso demais para nós conseguirmos. Primeiro, para compreender a sua profundidade, nós vamos passar a vida toda tentando aprender a respeito de Deus, seus planos que Ele, desde a eternidade, preparou, e nós nunca vamos entender, porque nós somos pequenos demais para entender o plano de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus é Espírito eterno. Ele existe, pois por toda a eternidade, Ele sempre existiu. Nunca houve momento em que Deus não existiu. Que Ele, em todos os momentos, Ele está presente em nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. De uma profunda grandeza é o nosso Deus. Tal que nós não nem podemos imaginar como é a grandeza de Deus. Então, cada vez que a gente aprofundar para aprender mais de Deus, a gente vai cada dia mais tendo essa liberdade, cada dia mais você vai procurando entender e você não vai, porque Deus é Deus. Nós somos pequenos perante a grandeza de Deus. Eu fiz uns rabiscos aqui do entendimento da leitura, entendeu? Para que nós possamos entender o que Deus queria falar aqui para nós. Eu vou continuar aqui no texto e os irmãos vão acompanhando aí. Pelo sacrifício de Jesus, Ele não se lembra mais dos nossos pecados.
Por fim, liberdade da condenação do pecado, enfim, nenhum sacrifício mais será realizado. Enfim, Jesus é a nossa Páscoa. Ao refletir sobre o sacrifício de Cristo, é inevitável que busquemos compreender, por pouco que seja, o que a oferta do Filho de Deus traz a nós e o que cremos. No texto que lemos, está claro que, primeiro, fomos santificados pelo cumprimento da vontade de Deus em Cristo. Ou seja, é graça a essa obra que Deus nos trouxe para si. E como, segundo, fomos aperfeiçoados para sempre. E muito impressionante essa verdade. Deus aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E Deus dizendo: é meu filho, eu sei que você está lutando. Há dias em que o sol não brilha. Há momentos em que você acha que a melhor escolha é desistir, pois parece que você está retrocedendo. Às vezes, a gente, como crente, nós somos tão falhos, como servo de Deus, que às vezes passa pela cabeça da gente momentos de fraqueza, é da carne, mas nós temos que lembrar todos os dias do sacrifício que o Senhor fez por nós, para que cada dia nós ficarmos mais fortalecidos, porque quando nós temos Deus, nós temos tudo na nossa vida. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. A palavra diz: pelo sacrifício de Cristo, Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Terceiro, a vida da carne foi resgatada. O caminho para os santos do santo foi aberto pelo sangue derramado. Então, entre com confiança na presença de Deus. Se você não sabe, aqui, então, sendo feitas as referências ao templo. O Santo do Santo era o local mais insensível, onde ficava a Arca da Aliança, e onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Tinha a Arca da Aliança e o sacerdote entrava uma vez por ano para ali ser feito o sacrifício. O sacrifício que naquela época o povo fazia, para que até o próprio sacerdote ia orando e fazendo sacrifício perante os pecados dele e do povo. Mas quando o Senhor trouxe seu Filho, tudo isso acabou, porque o Senhor, como diz na palavra de Deus, quando o Senhor entrou naquela cruz que ficou ali, o véu se rasgou. O pecado todo nosso foi pago a vida do nosso Deus. Então, irmãos, que cada dia nós possamos estar pensando, todos os minutos de nossas vidas, sobre esse sacrifício de Deus para as nossas vidas. Se você não sabe, aqui já li, o sacerdote entrava uma vez por ano, depois de oferecer sacrifício possível e pelo povo. Esse local ficava separado do restante do santuário por uma grossa e pesada cortina, o véu. Pois bem, o sacrifício de Jesus Cristo, completo e perfeito, tornou tudo isso obsoleto. Por isso, os evangelhos falam que, com a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, em Mateus 27, 51 e em Marcos 15, 38. Por isso, o autor de Hebreus relaciona a carne rasgada de Jesus com o véu do santuário. Por isso, nós, o que cremos, somos convidados a entrar com plena confiança no espaço mais íntimo da presença de Deus. Nós hoje, antigamente, ninguém entrava naquele santuário. E hoje nós temos a liberdade de estar no santuário do Senhor. Tem coisa melhor do que nós temos essa liberdade de entrar no santuário do Senhor, de poder ter acesso ao Senhor, de falar com Ele. Deus é maravilhoso, irmãos. Como não servir um Deus desse? Um Deus maravilhoso. Um Deus que faz tudo por nós, mesmo nós sendo imperfeitos. Deus é perfeito. Quando temos um grande sacerdote na casa de Deus, diria mais, temos um sacerdote único, perfeito,
todo eficiente e todo poderoso. Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, que ministrou o sacrifício perfeito, o fim da lei para a justiça de todos aqueles que crê. Como você entendeu, os sacrifícios anteriores eram repetidos, porque naquela época o sacrifício era repetido. É como a gente faz uma coisa todo dia. É como um exemplo aqui, que não tem umas ladainhas que você faz todo dia aquela mesma coisa, né? Então, era a mesma coisa, era aquilo repetido, que iam e faziam aquele sacrifício. Só que ali não levava nada, nada. Precisou vir o Senhor, o seu Filho, para que tudo isso ficasse de lado, para que nós nos dessemos vida eterna. O que ele está fazendo agora? Está sentado à direita do Pai, esperando a consumação de todas as coisas. Mas, como sacerdote, continua mediando a nossa relação com Deus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Portanto, não esqueça, Jesus é o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, oferecido em obediência perfeita para cumprir a perfeita vontade de Deus. Por essa perfeição, a vigência anterior, imperfeita, temporária, provisória, sombra não realidade, foi cancelada por ele. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo melhor, superior e perfeito. Traz as leis de Deus para o nosso coração e mente e tira da presença de Deus os nossos pecados. Deus veio para que, na presença, para que tirasse todo o pecado do mundo. Mas mesmo assim, hoje ainda a gente ainda continua pecando. Que cada dia, meus irmãos, nós possamos entender a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, que é boa e perfeita. Que cada dia nós possamos ter mudança de vida. Porque se nós não mudarmos, nós não vamos agradar a Deus. Porque às vezes a gente fala de boca, a gente não fala de coração. A gente fala, mas não age. E nós temos que falar e agir. Porque nós temos que obedecer. Não foi Deus deu seu Filho à toa para que nós não perecêssemos. Ele deu o próprio Filho por nós. Então nós temos que cada dia pensar nisso. O que eu faço para agradar a Deus? Nós precisamos cada dia estar batendo na mesma tecla. O que nós fazemos por o Senhor, que deu sua própria vida por nós. Portanto, não se esqueça, Jesus é o sacerdote perfeito e sacrifício perfeito, oferecido em obediência. Não bastasse isso, nós os que cremos, além de ter os pecados esquecidos por Deus, ainda somos santificados e aperfeiçoados para sempre. E temos acesso assegurado à presença de Deus. Cristo é o grande sacerdote que ministra na casa de Deus, no seu povo, na sua igreja. Se você é membro do corpo, uma parte da casa de Deus, você está sob o domínio do sacerdote perfeito e lhe deve obediência. Sendo assim, ame a Cristo com santidade, estando na presença dele e vivendo a sua vida de tal maneira que ele possa ser conhecido. Se você não é membro do corpo, o que você está esperando? A fé lhe permite ter alcançada pelo mesmo sacrifício, purificada pelo mesmo sangue, entrar no mesmo lugar de intimidade e comunhão com Deus. Que as letras de um hino antigo façam sentido para você. Jesus, meu grande amigo, morreste em meu lugar. Em dor desfaleceste, a fim de me salvar. Palavras não expressam a minha gratidão por sua imensa graça, bendita redenção. Irmãos, que cada dia nós possamos pensar no sacrifício de Jesus por nós na cruz. Que cada dia nós possamos fazer a vontade dele, que é boa e perfeita. Que se a gente
cada dia pedir ao Senhor: Deus, nos ensina a não pecar contra Ti. Porque quando nós não pecamos contra Ti, nós não pecamos contra o próximo. Que cada dia nós possamos ser pessoas diferentes. Que cada dia nós possamos fazer a vontade dEle, que foi perfeita, meus irmãos. Eu sempre falo que se não for pelo amor de Deus, se não for a gente estar em oração, a gente está sempre na palavra, não há mudança nas vidas da gente. Porque, como eu já falei aqui muitas vezes, né, que meu pavio era curto. Meu pavio agora está mais longo. Mas por quê? Porque eu peço ao Senhor: Deus, me ajude, Senhor, a ter mudança de vida. Porque que adianta eu estar aqui na frente, falando do Senhor, sendo que lá fora eu faço tudo o contrário. Né? Então nós precisamos, para a gente falar do Senhor, nós temos que viver para Ele, nós temos que ter mudança de vida. O estudo é um estudo maravilhoso. Espero que aos irmãos, um pouco que eu falei, que possa ter entrado no coração de cada um. Mas eu vou ler. Me dá esse celular aí, Del, por favor, o celular. Eu vou terminar a nossa leitura, o nosso estudo, com uma mensagem que eu recebi, recebi por uma irmã muito querida, que encaixa muito nesse estudo, e eu deixei para me ler aqui hoje. Um garoto perguntou ao seu pai: qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo do avião, perguntou: e agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu: nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse: assim é Deus, o tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será em sua vida. Assim é Deus em nossas vidas. Quanto mais a gente está perto dele, mais ele engrandece, mais ele é grande em nossas vidas, mais poder ele faz para nós. Ele cuida da gente, ele cuida do nosso. Então, que Deus, meus irmãos, a cada dia possa estar fazendo essa obra em nossas vidas, que cada dia nós podemos ter mudança de vida do nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Passar para o nosso pastor. Deus seja louvado, irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Diá e a MCM com seus estudos, muito importantes. Rogando sempre o Senhor, direcionando a vida de cada um de nós, que o Senhor possa nos guardar, nos dar um restante de final de semana abençoado, né? Que Deus possa estar encorajando cada um no seu trabalho, usando como instrumento do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, não por mérito nosso, mas pela fidelidade do Senhor. E muito obrigado por isso, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu de intercessão inicial, Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, por ter recebido, sim, os cânticos, tudo que fizemos para a glória do Teu nome. E agradecemos o Senhor pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. E que nesta noite, uma vez mais, trouxe a nossa memória de que nós estarmos aqui custou ao Senhor Jesus. Deus nos ajuda a entender isto e a valorizar isto, Senhor. Capacita-nos a cada dia, Senhor, a entender que a nossa vida aqui, Senhor Jesus, custou um grande preço, Senhor Jesus. O nosso Senhor se doou no madeiro por causa dos nossos pecados e hoje nós podemos ter a esperança de encontrar com o Senhor, porque perdoados estão os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. E agora que nós vamos às nossas casas, Pai, leva-nos em paz, guarda-nos de todo o perigo do mal
Dai-nos uma noite de descanso, de refrigério, Senhor. Dai-nos, Senhor, uma noite protegida por Ti, Senhor. Rogamos uma vez mais pela Tua paz nesta cidade. Paz no coração do homem e da mulher de Iguaí, Senhor. Rogamos pela paz no Brasil, Senhor Jesus. Rogamos, Senhor, para que a Tua palavra continue sendo pregada de forma livre, aberta nesta nação, Senhor. Pedimos a intervenção do Senhor, Pai Santo. Sê conosco, encoraja-nos a esta missão preciosíssima de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos aqui nesta noite presente e rogamos também em favor daqueles que não puderam estar, que o Senhor possa guardar a Tua igreja e fazê-la prosperar para o louvor do Teu nome. Leva-nos em paz, nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.